aí de microcontroladores 2. Hoje o nosso assunto é display de LCD. Então vamos falar um pouquinho das configurações, características, pinagens, trabalhar com caracteres especiais, bibliotecas de comando do microC, como é que a gente faz a ligação elétrica e exemplos. Temos bastante exemplos para testar hoje. Então, o display de LCD, ele é muito utilizado, né, na maioria dos projetos. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, temos aqui um medidorzinho aqui de pressão, né, pulsação, um relógio, ou até, sei lá, um PABXzinho privado aqui, pode ser. Ó, aqui um CLP, né, tem um displayzinho de LCD. Temos aqui equipamentos também, inclusive com LCD, ó, igualzinho que a gente trabalha, 16:2. Né? Temos um aparelho aqui já antigo, né? Um aparelho já em desuso, né? O fax, né? Também tem display de LCD. Então, o display de LCD, ele muda um pouquinho a cara do projeto de vocês. Então, o projeto ele vai ficar bem mais interessante, com um display aí, com uma maneira de você poder visualizar dados, né? Enviar dados, visualizar dados. Eu quero, sei lá, montar um relógio. Esse relógio ele vai medir minha temperatura a cada minuto. Depois eu vou pegar os dados, fazer um gráfico. Então tem várias opções, né, de projetos aí para LCD. A maioria, né, dos projetos eles têm LCD, tá? Pelo menos aí na FATEC, projetos de TCC que usam microcontrolador, eu acho que é muito raro um projeto não ter um display de LCD. Por quê? Porque ele é simples, ele é muito barato, ele consome pouca energia, dá para ligar ele junto com a USB lá do computador, né? E tem uma facilidade tremenda aí de implementar os sinais de entrada e saída aí com os microcontroladores. Então ele tem dentro dele um microprocessador, né? Então, no LCD, atrás dele, tem um microprocessador de controle. Ele tem também dentro dele uma RAM, né? Então, é uma DDRAM. E ele tem também uma RAM de construção, que é uma CGRAM, para a gente criar caracteres especiais, que é um assunto da aula de hoje. Aqui algumas configurações previstas de LCD, né? Então, nós temos LCDs aqui, tem uma coluna aqui de colunas, né? Então, esse número de colunas que nós temos aqui é a quantidade de colunas que existem nos LCDs. Aqui a quantidade de linhas que a gente pode ter. E aqui os pinos. Né? Vocês vão ver que desse total de pinos aí, nós não utilizamos todos eles, tá? Então, o nosso, que a gente costuma trabalhar, é esse aqui, ó, 16:2. Né? Então, seria essa linha aqui. Então, são 16 colunas por 2 linhas. Ele pode ter 14 ou 16 pinos, que a gente vai fazer as ligações e já vamos ver. Podendo chegar a displays de 40 colunas por 4 linhas. Né? Todos esses LCDs dá para a gente implementar ele no simulador Proteus. Tá? O Proteus funciona muito bem com display de LCD. Esse ano tem mais elenco que ano passado, né? Então, eu falei. E aí, olha só, os displays mais comuns é o 16:2, né, que é esse que a gente trabalha. Ele normalmente tem 14 ou 16 pinos. Destes, 8 pinos são destinados para dados ou instruções. 6 são para controle e alimentação do periférico e 2 para backlight, que é a luz de fundo. O backlight, que é um LED, só que são vários LEDs, se eu não me engano, que são 6 LEDs que tem lá na luz de fundo para um display 16:2. Então aí a gente usa os pinos 15 e 16, catodo e anodo, né, para ligar essa luz de fundo
Agora, a luz de fundo vai depender da utilidade do seu projeto. Então, se o seu projeto for trabalhar num ambiente escuro, aí, claro, aí tem que ter luz de fundo. Se não, não é necessário a luz de fundo. Aqui nós temos um resumo de instruções do LCD, né? Então, nós temos aqui característica de display ligado e desligado, né? Então, eu tenho que enviar o nível baixo no RS, no RW e enviar o código 0C em hexa. Para desligar, 0 também no RS, 0 no RW, tudo isso aqui são pinos, né, do LCD. Esses dois, e aqui vai ser o de dados, né? Aí eu mando o 0A ou 08. Aí aqui tem, ó, limpa display com cursor, né? Então tem um código para ele também. Controle do cursor, aí tem liga, desliga, desloca para a esquerda, direita, posição home, piscante, cursor com alternância. Então tem todos os códigos que a gente tem que enviar para a gente ter essas características, né? No caso aqui do cursor. Sentido de deslocamento, direita, esquerda. Deslocamento de mensagem, esquerda, direita. Deslocamento de mensagem sem entrada de caractere. Então aqui tem para a esquerda, para a direita. Voltar para a primeira linha, para a segunda linha, né? Então tem todos os códigos que são utilizados para a gente trabalhar, né, com o LCD. No nosso caso, a gente usa bibliotecas já prontas. Agora, se vocês estão em algum projeto que não tenha bibliotecas prontas, aí vocês ou tem que montar, né, a biblioteca própria, ou tem que criar no código, né, essas sequências de envio, né, de códigos para implementar o que vocês vão querer que aconteça com o display. No entanto, ó, tome cuidado, pois uma vez que o display não foi apagado, as informações antigas permanecerão na linha, na primeira linha, a menos que você as sobrescreva. Então, o LCD tem muito código aí que a gente não fica apagando o LCD para escrever uma nova informação. Eu posso usar essa opção de sobrescrever, né? É escrever por cima, né? Então, não preciso ficar apagando, porque a ação de apagar, ela vai também consumir memória, vai consumir os ciclos de máquinas aí. Vai depender do projeto, né? Então, tem projeto que a gente usa essa opção, tem projeto que não utilizamos essa opção. Então, o 16x2, ele tem 3 pinos de alimentação, 3 de controle, 8 de dados e 2 para luz de fundo. Então, tem LCD que vem com essa informação aqui, ó. O que é cada pino. Qual é a função de cada pino. Agora, tem LCD que só vem o número 1 aqui, ó. Ele só aponta qual que é o número 1. Né? Aí, pelo nosso datasheet, a gente sabe depois a função dos outros pinos. Então, começando com esse pino aqui, ó, o RS, né? Então, ele tem, como é um pino só, eu tenho dois estados, o 0 ou 1. O 0 significa que eu vou tratar comandos. O 1 significa que eu vou tratar caracteres. Né? Onde é que eu vou tratar comando e caractere? No barramento de dados. Então, o barramento de dados está aqui, né, que é esse conjuntinho que vai do D0 ao D7. Então, a informação que tiver nesse barramento pode ser comandos ou caracteres. Vai depender do valor aqui do RS. O RW, que é esse pino, RW, Read Write, é utilizado para determinar se estamos lendo ou transmitindo dados para o display. Geralmente, a gente só vai cair nessa condição aqui, ó. Nós estamos transmitindo dados sempre para o display. Por isso que esse pino RW
eu não uso ele no meu microcontrolador, eu aterro ele, né? Então ele vai para o terra, o RW. O enable é utilizado, o próximo pino aqui, enable é utilizado para determinar o início da transferência de dados. Então você, entre o microcontrolador e o display, então você carregou o barramento de dados, carregou esse barramento de dados, configurou o RS para comandos ou caracteres, aí você tem que dar o comando enable, né, para iniciar a transferência desses dados aí. Pinos D0 a D7 é o barramento de dados, sendo que nós utilizamos o modo de 4 pinos. Então é mais comum utilizarmos 4 pinos em vez de 8. Antigamente era 8, hoje em dia as bibliotecas que nós temos, todas elas são para 4 pinos. Por quê? 4 pinos, você vai economizar mais 4. Né? Então você vai trabalhar com esses pinos aqui, ó, o D4 até o D7. Só com esses 4 aqui. Inclusive a biblioteca do microC atual é só 4 pinos. E o D0 até o D3. Nós aterramos, então tem que ligar no terra. Esses 4 pinos aí a gente liga no terra. Nós não utilizamos ele. As bibliotecas de versões bem antigas do microC, elas possuem o LCD 8, que chama. O LCD 8 que é uma biblioteca que trabalha com 8 bits de dados. No nosso caso, 4. O display só entende esse nome aqui, ó, string. O que é string? É o trecho de caracteres delimitado por aspas duplas, que irá definir como será a sequência de caracteres a ser gerada. Então, geralmente, a gente trabalha com vetores do tipo char, e nesse vetor do tipo char, você monta a sua string, que são sequências de caracteres. Então, o LCD só entende string. Então, se você enviar o resultado de um registrador qualquer, né, vamos supor que num determinado... Você está lendo o address high e o address low. O address high e o address low, relembrando, ele lê... eu tenho nesses dois registradores o resultado do conversor AD. Então, você tem 10 bits lá. Se você mandar esses 10 bits para o LCD, ele vai gerar códigos aleatórios. Ele não vai gerar a informação que você quer ver, que é de 0 até 1023. Né? Porque com 10 bits a gente consegue ter grandezas de 0 até 1023. Então não adianta enviar diretamente os valores de registradores para o LCD que ele não entende. O que a gente tem que fazer antes? Converter para string. Se eu converter o address high e o address low para string, aí sim, aí eu vou conseguir ver a informação que eu quero no meu display. Então, existem bibliotecas de conversão. Então, tem lá o int to string, tem o byte to string, tem o float to string, né? Então, são bibliotecas que fazem essas conversões aí. Vamos ver essas bibliotecas aí, nós veremos nos exemplos. Aqui tem uma tabela que ela ajuda na ligação, né, dos displays. Então, o pino 1 é o terra, ou GND. O pino 2 é o VCC, ou 5 volts. O V0, que é o pino 3, é a tensão para ajustar o contraste. Eu preciso ligar um potenciômetro para ter uma tensão variável nesse contraste aí. O RS é o seletor de registro, né? Que eu trabalho com dado, 2 com 0 com instruções. O RW, 1 é leitura, 0 escrita.
né? Esse pino aqui a gente deixa ele sempre no terra. O 6 é o enable. O D0 até o D7, barramento de dados, lembrando que nós trabalhamos com o D4 até o D7 apenas. D0, D1, D2, D3, nós aterramos. 15, anodo da luz de fundo, 16, o catodo da luz de fundo. Sempre que a gente liga um display de LCD, nós teremos a primeira linha, ó, toda cinza aqui com esses retângulos. Isso aí é normal. Tá? Não, ele não está queimado, não está com problema, nada. Por quê? Como esse nosso display possui um microcontrolador, eu preciso inicializar ele. Então, existe uma rotina de inicialização, né, desse microcontrolador com o microcontrolador que a gente está utilizando, o LCD. Aqui são algumas instruções de inicialização. Então, essas instruções de inicialização, elas estão presentes no datasheet do CI, que faz o controle do nosso display. Então, é um CIzinho que a gente vai falar já um pouquinho dele. E aqui é uma sequência de dados que eu tenho que ir mandando para ele para fazer a inicialização. Então, não basta eu ligar o LCD. Eu tenho que executar uma rotina de inicialização. Por isso que existe o LCD init, que é uma função no microC que a gente vai usar muito ela para trabalhar com LCD. O LCD, ele possui lá a DDRAM dele e a CGRAM. A CGRAM é para caracteres especiais e a DDRAM é onde está armazenado o código de caracteres dele, que é chamado de ROM code A00. Então já existe, né, uma tabela de caracteres prontas dentro do display, na memória do display. Senão, o nosso microcontrolador ia ter que cuidar de todas essas informações, né, pixel a pixel. Então, aí eu ia formar, sei lá, letra 0. O nosso microcontrolador ia ter que gerar essa tabela de ROM code para ter a informação de pixel a pixel para formar o 0. Isso aí ia consumir processamento do nosso microcontrolador. Por isso que já existe um microcontrolador no próprio LCD. Então, isso aqui ele já está, essa tabela de código já está pronta nele. Eu simplesmente vou enviar o código com o caractere que eu quero. Tipo, A maiúsculo. O A maiúsculo, ele é formado por 0, 1, 0, 0, mais essa combinação da linha aqui, 0, 0, 0, 1. Então, o A maiúsculo, para aparecer lá no meu display, eu tenho que enviar esse código aqui de 8 bits, que é esse conjuntinho aqui que dá a coluna, e esse outro conjuntinho aqui que dá a linha, né? Linha por coluna. Essa tabela continua, né? Se ela é de 8 bits, nós temos 256 quadradinhos aqui, né? Nós temos o ROM code A02 também. Então, o ROM code A02 ele é mais completo, né? A tabela de código dele. Também 256 combinações, porque nós temos 8 bits. E se não existe nenhum caractere na ROM code que você está precisando, aí nós temos que usar a CGRAM. Então, a CGRAM é uma memória volátil que a gente carrega dados de caracteres especiais. Então, falando, né, de caracteres especiais, como é que a gente forma, né, um caractere especial? Bom, primeiro, eu tenho que apontar
os endereços e os valores que eu vou querer dentro dos endereços para minha CGRAM. O meu pixel, ele é o meu caractere, ele é formado por pixels, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 8 linhas, né? Então, eu tenho 40 retângulos aqui, 40 pixels, né? Esse pixel dá para a gente visualizar no olho, né? Se você chegar bem pertinho lá do LCD, você consegue visualizar o pixel, porque a resolução do nosso display, ela não é resolução gráfica, né? Não é para a gente fazer desenhos. É para a gente trabalhar com informações aí de dados numéricos e alfanuméricos, né? Então, o display de LCD tem essa característica, ele não tem resolução para desenho. Você enxerga aí esse quadradinho lá. Então, aqui tem um exemplo, ó. Vamos supor que a gente quer criar esse robozinho aqui, ó. Esse robozinho não tem na tabela dele, né? Então, eu quero que apareça um robozinho lá no meu display. Então, eu tenho que criar a seguinte sequência, ó. Onde o meu pixel vai ficar cinza é nível alto. Onde ele não vai ficar cinza é nível 0. Então, eu tenho que enviar esses 8 bytes para a CGRAM para que ela consiga criar esse pixel, esse caractere especial. Então, eu começo com 3 zeros, porque eu vou ter que enviar, ó, 8 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um em cada linha. Mas cada linha eu tenho uma informação de 5 colunas apenas. Então, essas 3 primeiras colunas aqui, ó, a gente completa com 0. Aí eu tenho que enviar o 0E, o 11, o 0E, o 04, um F, 04, 0A e o 11, em hexadecimal. Então eu tenho que enviar essa sequência aí. Geralmente a gente usa um laço for para enviar essa sequência aí. No microC, nós temos um gerador de caracteres especiais, né? Que ele está lá no menuzinho Tools. Então tem aqui ó, o menu Tools. A gente seleciona aqui o LCD Custom. Você monta o seu caractere aqui, ó. Você vai montar ele, porque esses quadradinhos você vai clicar, ele vai acender ou apagar. Aqui você tem um preview de como ele fica. E aí você seleciona aqui, ó, Generate Code. Aí ele vai gerar esse código aqui, ó. Né? Aí você copia esse código, tem inclusive a opção, ó, de copiar e cola lá no seu programa. Aí ele vai gerar o caractere especial. É uma função que você envia para ela, ó, a posição de linha e coluna. Né? Então, essa função ela recebe 2 parâmetros, que é linha e coluna. Qual é a linha que você quer e qual a coluna que você quer que apareça esse caractere especial. Vou falar um pouquinho de uns exemplos, aí a gente faz um teste aqui com o nosso simulador. Então, todo display de LCD, eu tenho que configurar as declarações S-bit. O que é isso aqui? É informar para o compilador qual pino que você está usando para o RS, para o Enable e para os pinos de dados, D4, D5, D6, D7. Então, nesse exemplo, é o RD0, RD2, RD4, RD5, RD6 e RD7. E depois a gente tem que fazer o Direction at, que ele configura o tris desses bits que a gente está usando, desses pinos aí. Isso aqui vocês vão fazer apenas uma única vez, né? Aí depois é copiar e colar nos outros códigos. Só se cada código você mudar o seu hardware. Eu creio que isso não vai acontecer.
Você vai sempre usar a mesma ligação aí no seu hardware. E esse caractere especial, isso aqui foi gerado lá naquela ferramenta do microC. Né? Inclusive é a mesma do exemplo lá, esse robozinho aqui, né? Então ele foi copiado e colado aqui. Então eu tenho aqui, ó, um vetorzinho que ele entra no bloco 2. Bloco 1, comentários, da documentação do código. O bloco 2, ele já é aquele bloco onde vocês declaram variáveis. O bloco 3, aí entraria a função, essa função aqui, né, falando de programa estruturado em linguagem C. E o bloco 4 é o void main. Né? Então, vamos entender o que é que faz essa função aqui. O que, que ela faz? Né? Então, ela recebe linha e coluna como parâmetros. Por isso que aqui, ó, no void main, eu tenho o custom char 1,1. Custom char é o nome da função. Então, eu estou chamando essa função, né, para cá. E eu estou enviando o 1 e 1. Ela vai receber o 1 e 1. Por que ela vai receber 1 e 1? Porque ela vai posicionar o nosso caractere especial nessas coordenadas aqui. Através dessa função. Né? Então, essa função ela começa aqui, termina aqui. Eu tenho uma variável que foi declarada local de nome i. Ela tem um comando lcd-cmd64. Isso aqui é um comando de abertura de escrita na CGRAM. Eu tenho um laço for. Olha só, esse laço for, ele está feito em uma única linha, hein? Ele está nessa linha aqui, o laço for. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui, ó, o caractere índice i. O que é esse caractere? É o nosso vetor. Né? E aqui ele está enviando para a CGRAM. Ele está enviando o 14, que é o índice 0. Depois volta para o laço fora aqui, fica aí i++, né? Aí esse i vai para 1. Aí ele pega o índice 1, envia lá para a CGRAM. Aí ele pega o 14, 21, 4, 27, 17 e 10. Aqui está no sistema decimal, né? Esse nosso vetor aí. Aí terminou o laço for, né? Então ele vai fazer i menor ou igual a 7. Então o 7 ele também vai contar. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele vai enviar esses 8 valores lá para a nossa CGRAM. Para formar todas as linhas, né? Que são 8 linhas o caractere. São 5 colunas e 8 linhas. Depois ele aplica um comando de retorno do cursor, né, para o cursor entrar lá na posição home dele. E depois ele manda, ó, escrever o valor da CGRAM. Esse 0 aqui é o endereço da CGRAM. A gente pode usar até 8 endereços de caracteres especiais. Então, o endereço 0, ele está destinado para formar esse vetor aqui que vai me formar o robozinho. Né? Então, depois ele carrega o meu display na posição 1, né? Linha 1, coluna 1, e esse 0 é o endereço 0 da minha CGRAM, que é onde foi salvo o vetor do meu robozinho. Vamos ver mais um código. Exemplo 2. O exemplo 2, nós temos 2 caracteres especiais. Então, temos esses dois, ó, caractere 1 e caractere 2.
é seta para a esquerda e seta para a direita. É esse desenho aqui de seta. Né? Aqui seria um controle horizontal. Né? Então, vamos supor que essa grandeza aqui seja o volume mesmo, como está aqui. E essa seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita e seta para a esquerda juntos, indica a grandeza desse volume. Então, se eu jogar essa seta aqui para o final, seria 100% do volume. Se eu voltar essa seta aqui para o início, seria 0% de volume. Então, na função agora caractere especial, eu tenho dois laços for. Um para o vetor caractere 1 e um segundo laço for para o vetor caractere 2. Então, essa é a parte inicial do nosso código. Aqui nós temos o void main. O void main tem aqui o setup aqui do tris e do port, lembrando que o tris, se não for configurado para o display, não vai funcionar o nosso display, não vai inicializar. Aí nós usamos uma função do microC LCD init para inicializar o LCD, LCD CMD clear para apagar o display, e LCD CMD cursor off, para o cursor não ficar piscando. Quem quiser, pode deixar o cursor piscando também. Agora, nesse código não vai ficar legal, nesse visual aqui, né? Nessa representação visual aí, desse comando de volume, não fica legal. Lembrando que isso aqui é um exemplo apenas dessa grandeza volume. Então, no mesmo projeto, você pode ter várias dessas grandezas. O display de LCD, ele não fica limitado a essas duas linhas e 16 colunas. Por quê? Você cria páginas. Você vai criar a página 1 é o volume, a página 2 é os graves, a página 3 é o agudo, e assim por diante. Né? Então, você cria páginas no seu código. Então, no laço infinito, ó, caractere underline especial. O que é isso aqui? Eu chamo, né, a função que cria os caracteres na CGRAM, que é aquela que nós vimos no slide anterior. O LCD Alt 1,1, ele vai escrever na linha 1, coluna 1, 3 asteriscos, um espaço, depois o volume, um espaço e mais 3 asteriscos. Então, ele vai colocar esse primeiro asterisco na linha 1, coluna 1. E depois, ó, na linha 2, coluna 1, ele coloca 3 tracinhos, que é esses 3 aqui, ó. Esses 3 tracinhos. Depois, ó, ele insere a seta para a esquerda, que está na CGRAM, no caso 1. O comentário está invertido aqui, ó. A CGRAM 1. Por isso que ele dá o comando LCD CHR CP. Por que CP? CP é Cursor Position. Como você deu um LCD Alt 2,1 e mandou escrever 3 tracinhos, o cursor está depois do terceiro tracinho. Quando eu uso o CP, eu não preciso, né, colocar as coordenadas. Ele vai colocar na posição do cursor, Cursor Position. Esse 1 aqui é o endereço da CGRAM. Depois, na sequência, é dado um outro CP. Seta para a direita, que é a posição 0, que é esse conjuntinho de setas aqui, ó. E depois eu poderia dar um LCD Alt CP, eu poderia usar aqui também. Só que não foi usado o CP, foi usado o 2,6. Linha 2, coluna 6. Se a gente contar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, na sexta coluna, ele começa a preencher com uns tracinhos aqui, ó. E ele deu esse LCD Alt.
esse exemplo, eu vou ter apenas isso como resultado na tela. Exemplo 3. No exemplo 3, as setas ficam em movimento para a direita. Agora eu vou dar movimento às setas. E agora ele está medindo a grandeza potência aqui, ó. Então eu uso a mesma função, caractere especial, com os mesmos vetores, ó, que a informação das setas é a mesma, não mudou. Foi declarada uma variável CNT e uma x igual a 0. No bloco 4, que é o void main, nós temos o a com 1 igual a 0, x0f. Por que é? Coloca 0, 7 ou simplesmente a de com 1 igual a 7, em vez do f. O tris D igual a 0, port D igual a 0, inicializo o LCD, apago o display, desligo o cursor e vamos entender agora essa lógica do laço infinito. Porque a ideia é fazer com que essas setas elas vão andando de posição para a direita, né? Nós vamos andando para a direita. A linha 1, coluna 1, não muda, né? Então, essa informação aqui, 3 asterisco, potência 3 asterisco, é fixa. O que vai ficar mudando é essa posição das setas, que vai andar. Elas vão andar para a direita. Caractere especial, eu chamo a função, né, para criar os caracteres e guardar esses caracteres na CGRAM. Depois eu carrego a linha 2 com tracinhos, né? Então enche de tracinho a linha 2. Depois, olha só, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0. O que é esse 1, o que é esse 0? É o endereço da CGRAM. Está invertido aqui nos comentários, tá? Seta para a direita e seta para a esquerda. 1 e 0 são os endereços da CGRAM. E um LCD, eu tenho a linha 2 e a posição X. A seta da direita é a posição X mais 1. Então, se uma é X, a outra é X mais 1. A posição que eu quero. A linha é fixa, é 2. O que vai mudar é esse X. Então, se o primeiro X for 1, o segundo é 2. Então, ele vai colocar uma setinha para a esquerda na 1 e uma setinha para a direita na 2. Aí ele dá um delay, faz o incremento desse X, né? Testa se o X for 18, ele volta para o 0, né? Dá um clear e começa tudo de novo, porque ó, eu tenho um laço for aqui. Eu tenho um laço for porque eu quero que ele vá mudando de posição. Então, na próxima condição de for, ele vai repetir tudo isso aqui, só que agora o x vai ser 2, aqui vai ser 3, depois é 4 e esse aqui 5. Então, vai ter ideia de movimento dessas setas, que é o que interessa, né? Se você quer ter controle de potência e essa representação de setas aqui está te dando a informação, sei lá, percentual desse valor, então você teria que ter essa visualização aí no display. Então, esse código ele fica nesse laço forte. Eu vou ter esse movimento, né? Melhorou em relação ao código anterior. Eu tenho agora um movimento da seta. O exemplo 4, nós temos aqui um exemplo que usa 3 caracteres.
né? Então eu tenho 3 caracteres aqui, ó, especiais. São esses desenhos aqui, né? Ó, que está lá no B4, no B0 e no B1. Então os vetores já foram criados através lá da ferramenta, lá do microC. A função foi determinada já e foi carregado aqui já a CGRAM para o caractere especial 1, 2 e 3. Né? Então ele envia os bytes que formam os caracteres sequencialmente. E aí, olha só, no laço infinito, nós repetimos toda a configuração do ADCOM, TRISPORT e a inicialização inicial do LCD. E um detalhe aqui, né? Então não pode esquecer de mudar o endereço da CGRAM. Aqui é 0, essa aqui é 1 e essa aqui é 2. Porque agora nós temos 3 caracteres especiais, ó. 3 caracteres especiais. O que está no endereço 0 da CGRAM vai na linha 1.15. É esse aqui, ó. Né? Aqui é a linha 1.15. Esse aqui que está na linha 2, ele está na linha 2, coluna 4. É esse aqui, ó. Ele está no endereço 1 da CGRAM. E o que está lá no endereço 2 da CGRAM, ele está na linha 2, coluna 10, que é esse aqui. Então, é como vocês trabalham com 3 caracteres especiais. Todos esses códigos é depois para vocês usarem eles em projetos, pessoal. Eu quero um projeto, no meu projeto vai ter 2 caracteres especiais. Como criar esses 2 caracteres especiais. Tá? Então, são projetos que vocês vão utilizar futuramente. Então, foi criado aqui um menu principal e só as informações, mas a ideia é que vocês aprendam a trabalhar com o display e, nesse caso aqui, com os caracteres especiais. Oi, pode falar. Quem quiser fazer pergunta. Eu não entendi. É o Douglas falando. Eu não entendi como que... Onde fica armazenado o caractere especial, né? Que você mostrou a tabela, aí mostrou os códigos lá do caractere especial, mas eu não entendi como que ele puxa esse caractere Onde especial. ele fica armazenado. Então, ele fica armazenado na CGRAM. Agora, esse vetor que você criou aqui, ó, do caractere especial, esse vetor é na memória flash do nosso microcontrolador. Por que memória flash? Porque eu estou usando a diretiva const. Ó, isso aqui foi assunto da aula passada, né? Eu falei para vocês, quando a gente usa a diretiva const, esses vetores aqui, eles representam dados, né? Que eu quero armazenar em posições de memória. Que nem aqui é o 14, é o 21, né? E assim por diante. Então, esses vetores aqui, inclusive, eles estão consumindo memória, né, da flash, que eu tenho cada número desse aí, que é do tipo char, ele consome 8 bits. Então, aqui nós temos 8 vezes 8, 64 bits, né, para formar esse vetor aqui. Mais 64 para esse, mais 64 para esse. Então, se eu não usar a diretiva const, o que vai acontecer? Esse código funciona numa boa. Se eu não usar a diretiva const, ele vai armazenar na RAM esses valores aqui. E a nossa RAM, vocês sabem que é de 368 bytes. Né? Então, tem uma chance grande de ultrapassar aí o limite de uso de RAM. Usando a const, como está aqui, você, né, armazena na memória flash do microcontrolador. Agora, por que tem que estar aqui armazenado na flash e não lá no LCD?
Porque o LCD, ele tem aquela memória CG-RAM, ela é uma memória RAM. Se eu desligo ela, eu vou perder as informações. Né? Então, é uma memória específica para caracteres especiais, só para isso. Né? Então, se eu tenho vários caracteres especiais, inclusive eu vou trocando, né? Porque ela tem apenas 8 posições, essa memória RAM, CG-RAM do LCD. Mas é difícil você precisar, num projeto, mais do que 8 caracteres especiais em uma única tela. É muito difícil acontecer isso, né? Você tem um projeto que você precisa 8 caracteres especiais em uma única tela. Né? Aí é difícil. Então, respondendo a sua pergunta, onde é que fica armazenado o caractere especial? Na CG-RAM. Mas quem carrega a CG-RAM é o nosso microcontrolador, através dessa função aqui. Ó. Tudo bem? Mais dúvidas? Então, aí ele é chamado no slide da próxima tela, né? Que vai a posição dele que é chamada, né? Onde que ele tá. Isso. Né? Então, você chama ele, né? Aqui, ó. Aqui, aí você dá os comandos Alt aqui. Né? Aqui você dá os comandos Alt para ele carregando. Aqui, tudo, aqui tem Alt e aqui é CHR. Quando você acessa endereço de CG-RAM, o Alt não funciona, tem que ser o CHR. Então, olha só, onde tem LCD CHR é que você está chamando, ó, os endereços de CG-RAM. É onde você está chamando o endereço de CG-RAM. Onde você está usando Alt, você já manda a sua string. Que nem o que está entre as aspas aqui, ó, é a sua string. Que nem main menu, espaço B4, 2 pontos. Né? Então, ele escreveu isso aqui. Esse último zero. Esse último zero do CG-RAM é o vetor que está o caractere especial. Né? É o endereço da CG-RAM que aquele vetor apontou. Né? Então, aquele vetor, ele carregou, como foi lá o primeiro laço for, ele apontou para o endereço 0. O segundo laço for vai apontar para o endereço 1 e o terceiro laço for para o 2. Obrigado. Tá? E aqui ele chama, né, aquela função, tem que chamar a função. Então, essa função aqui, ó, custom char, é aquela função do slide anterior. Então, eu chamo ela para ele ligar a CG-RAM. Ele vai carregar com um caractere especial no endereço 0, no endereço 1 e no endereço 2. O ideal, pessoal, é que vocês... eu sei que essa parte de LCD é muita informação. Tá? Isso aí é muita informação. Então, o que tem que ser feito? Tem que pegar esses códigos básicos e ir trabalhando com esses códigos básicos. Deixa eu fazer um código só para escrever meu nome na tela. Então, a ideia é essa, é começar com um código para escrever o seu nome aqui na tela. Legal, escrevi meu nome na tela. Vou escrever o meu sobrenome na linha de baixo. Meu nome e meu sobrenome. Opa, agora eu vou apagar, vou dar um delay e depois vou escrever, sei lá, mais nomes aí. E tem que treinar, tá? Para pegar essas habilidades aí. Fora esses exemplos que eu estou dando, vocês vão ver que no roteiro do laboratório de hoje, nós temos 9 exemplos lá. 9 exemplos de códigos de LCD que ajudam muito vocês nos projetos. Então, vai ajudar muito vocês nos projetos. Agora, vai ajudar como? O projeto não está pronto lá, mas está parte do projeto lá. Por isso que é importante que vocês entendam esses códigos que eu estou passando nesse exemplo e os 9 códigos que nós temos lá prontos como exemplo. Tá? Então, tem que entender eles e depois você falar, bom, tem um código lá que ensina a fazer menu. Opa, esse projeto pede um menu. Então, você vai lá, entende como é que faz o menu básico. Fez o menu básico? Legal, entendeu? Aí você usa
essa técnica de menu para fazer o seu projeto. Então tem que ser assim. Agora, falando um pouquinho de transferência de 8x4. No nosso caso, a gente trabalha sempre com 4 bits, tá? Mas tem até uma ligação aqui com 8 bits, só para vocês verem. Então, existe, atrás do display de LCD, existe um controlador, que é esse 6zinho, geralmente é o Hitachi HD 44780, ou KS00661. Então, o micro C, ele entende LCD que tenha esses dois controladores, que são a maioria dos LCDs. Tem esses dois controladores aí. Vocês viram também que o micro C, ele tem uma opção de tela gráfica agora, né? Quando você inicia um novo projeto, tem lá projeto padrão, né? Standard Project, e tem os TFTs. Os TFTs são projetos gráficos. Agora, cuidado quem for comprar futuramente um display gráfico. Tem que saber se o micro C entende o controlador do display gráfico. Tá? Então tem que entrar lá no help lá do micro C e verificar quais desses controladores de display gráfico que você pode usar para utilizar o micro C. Aí seria para utilizar o micro C. Tá? Focado no compilador aí micro C, a nossa ferramenta aí. Então, aqui tem um exemplo de um processo de inicialização do LCD em 8 bits. Então, ligou o microcontrolador, espera 15 milissegundos, dá um delay, aí envia essa sequência aqui, ó, de dados. Depois espera mais 4,1 milissegundos e envia essa sequência aqui, ó. Depois espera 100 microsegundos e envia essa sequência aqui. E depois envia essa sequência e terminou a inicialização para 8 bits. Essa aqui é para 8 bits. Aonde é que está esse fluxograma aí? Está no datasheet desse controlador Hitachi. Então, o datasheet do controlador Hitachi que tem essas informações aqui. E vocês estão vendo esses tempos aqui, ó, 15 mili, 4,1 mili, 100 micro. Isso significa que, se esses tempos não forem seguidos, o LCD não inicializa. Aí vocês vão achar que o LCD está com problema, tal. Não está com problema nenhum. É que ele não inicializou. O que pode alterar esses tempos aqui? Você compilar um código com um cristal diferente do que você está usando no seu hardware. Então, se você compilar um código tipo com um cristal de 20 MB e você está usando um cristal de 8 MB, o display não vai inicializar de jeito nenhum. Então, cuidado também com os processos de inicialização do display. Às vezes o display não tem problema nenhum, tá? O problema é nesses times aqui que nós temos aqui que estão errados. Aqui é a sequência de inicialização para 4 bits. Então, tem que também esperar 15 mili, enviar esses dados. Aqui ele seta o modo de 8 bits, espera 100 micro, muda aqui o modo de 8 bits, porque aqui a gente está fazendo a inicialização de 4, vai enviando a sequência de dados e termina a inicialização. Quando a gente escreve LCD init, isso aí é uma função do micro C que faz isso aqui para a gente. Então, aquela função faz isso. Então, ela executa umas ações lá que para nós não estamos vendo, mas o compilador tem que saber e ele tem que colocar essas ações, né, no código para o nosso LCD inicializar, senão ele não inicializa. Então, olha só, o tempo de sincronização, o nosso time, também é conhecido como timing, independentemente da velocidade em que seu projeto, o protótipo opera, existe um tempo mínimo que o LCD precisa para processar as informações.
Se este tempo não for respeitado, o LCD não funciona. O LCD, falando em tempo, não é necessário ficar inserindo os dados constantemente nele. Você vai enviar os dados apenas uma vez, não precisa fazer aquele laço de repetição, que nem era feito no display de 7 segmentos. Esse aqui não precisa. Enviou uma vez, carregou ele, não tem problema. Ele fica com aquela informação enquanto você não mudar, né? Então, aqui nós temos um diagrama de tempos, que é o timing dele, que ele dá informações de todos os sinais dele. O RS, aqui o RW, né? Então, esses tempos aqui, eles estão todos descritos aqui embaixo, né? Que nem esse TAS é o tempo de setup do endereço. O enable e os dados. Né? Então, aqui tem os tempos mínimos, né, que a gente deve obedecer nessa transferência de dados que a gente tem com o LCD. Senão, ele não funciona. Definindo o modo de operação do LCD, né, nós temos modo 8 e modo 4 bits. No caso do micro C, as versões atuais, todas elas são de 4 bits. Só versões bem antigas do micro C que tem o LCD 8. LCD 8 são funções para 8 bits. Aqui tem um hardware utilizando modo 4 bits. Tá? Então, eu tenho aqui o barramento de dados. Nesse exemplo aqui, está sendo usado RD7, D6, D5 e D4. E nós temos o RS, o RW Enable. O RW não tem mais ligação com o microcontrolador. Então, vocês viram até nas declarações SBIT da biblioteca do LCD, não existe lá o RW. Tá? Então, o RW nós não usamos. Esse pino aqui a mais. Tem que aterrar esse aqui. Então, no microcontrolador, nós usamos 4 mais 2. 4 de dados e o RS e o Enable. Tem um exemplo aqui para escrever, FATEC SP e micro 1. O hardware é esse aqui, lembrando que o RW não tem, né, essa ligação aqui do RW. Olha aqui, nós temos o RS, o Enable e D4 até D7. RS, Enable, D4, D5, D6, D7. Então, esse RW, ele não tem função aqui. É só aterrar ele. Você economiza um pino do microcontrolador. Então, o código está aí, né? Então, esse código foi utilizado um vetorzinho de nome txt2 e foi carregado com a string micro1 e esses espaços em branco aqui, né? Esses espaços em branco, o pessoal conta memória. Espaço em branco aqui, tá contando memória dele. Aí foi configurado o ADCOM, o TRIS, foi inicializado o LCD, apaga o display, desliga cursor. Aqui tem um comando Alt 1,1. O que é isso? Linha 1, coluna 1, escreve FATEC SP. E tá contabilizando também os espaços aqui, hein? Em branco, a memória. E aqui é o LCD Alt 2,1 e o nome do vetor, né? Na verdade, aqui, eu posso, então, escrever, usar a função Alt para apontar um vetorzinho, ou eu posso usar o LCD Alt e escrever direto a minha string aqui. Tanto faz. Duas maneiras aqui da gente ter como resultado o FATEC SP e micro 1. Que no caso de vocês agora não é mais micro 1, é micro 2.
as bibliotecas do LCD. Então, o LCD init, vocês já viram, ele faz a inicialização, né, do nosso LCD. O LCD alt escreve um texto, né, na linha e coluna específica, e aí aqui você carrega o seu texto. O LCD alt CP, eu não coloco a informação de linha e coluna, porque ele usa o CP, a posição do cursor. Então, onde o cursor estiver parado, ele dá sequência no texto. Ah, mas onde o cursor para? Então, inicialmente, quando você inicializa o LCD, o cursor está na posição inicial home dele, que é a 1,1. Aí você dá um comando de Alt para escrever FATEC. Então, eu peguei lá o F, o A, T, E e o C. Eu ocupei 5 colunas. A sexta coluna está livre. É depois do C. É lá que está o cursor. Então, se eu der o comando CP depois de eu ter escrito FATEC, ele vai colocar esse texto aqui na sexta coluna da linha 1. Temos o CHR. Agora mudou o Alt por CHR. Né? Então, quando eu uso CHR, eu tenho que usar, ó, código do caractere a ser inserido. Ver tabela ASCII. Então, eu posso ir lá também no microC, ferramentas, tem lá ASCII Table, tabela ASCII dele. Clica lá na tabela, lá vai ter o código da tabela ASCII. Aí você quer o código da letra A. Aí você procura lá qual é o código da letra A e coloca, né, no Alt Share aqui. O LCD CHR eu tenho que enviar também linha e coluna, separados por vírgula, e depois eu mando esse código que eu quero, que é esse Alt Share aqui. Ó. Ou eu posso usar o CP também. Então, o CP daqui funciona que nem eu expliquei aqui do Alt. Eu tenho LCD CHR CP, então ele vai colocar o seu caractere, o código do caractere, na posição do cursor atual. E o LCD underline CMD, dentro desse parênteses aqui, eu coloco vários comandos. Que comandos são esses? Essa tabelinha aqui. Então, essa tabela ela tem vários comandos que eu coloco aqui, ó, dentro desse parênteses. Começando com LCD underline CMD. Aí eu tenho comandos que, ó, mover o cursor para a linha 1, para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4. Ah, mas linha 3 e 4 não tem no 16:2, mas tem o de 4 linhas, né? Tem o limpar o cursor, retornar o cursor para a posição inicial, desligar o cursor, sublinhar, pisca-pisca do cursor, move o cursor para a esquerda, para a direita, liga, desliga o LCD e move texto, né, para a esquerda e para a direita. Exemplo de circuitos com 4 e 8 bits. 4 bits é o que está ligado aí um circuitinho do Proteus que eu vou mostrar para vocês, como sugestão aí para os nossos códigos de hoje. Então aqui nós temos o RB7, 6, 5 e 4 para o barramento de dados. O RS é o RB2 e o RB3 é o Enable. Ó, o D0, D1, D2, D3, D4 aterrados, o RW aterrado e o pino 1 é o GND aterrado. O pino 2 é o VCC. Então, o pino 2, que é o VCC, ele já está ligado aqui num potenciômetro de 5K, que eu vou ter o sinal do pino 3, que é a tensão de contraste.
No simulador, essa tensão de contraste não causa efeito. Agora, na prática, sim. Na prática, tem que colocar e ajustar o contraste. Senão, o display ou fica tudo escuro, ou fica tudo claro, ou de um jeito que você não está entendendo, né, com uma certa perfeição aí o que está escrito no display. Com 8 bits, o que aconteceu? Agora eu tenho a ligação de todo o barramento de dados, né? Então eu tenho 8 bits aqui no barramento de dados e tenho mais 3 sinais de controle. Então agora o RW, ele faz parte aí do nosso sinal de controle também. Então nós estamos usando 8, 9, 10, 11 pinos do microcontrolador para controlar apenas um LCD. Sendo que a gente hoje trabalha com 6 pinos apenas. Aqui tem um código que ele faz a leitura AD e joga no LCD. Então ele lê o canal analógico, 2 canais analógicos, e joga no LCD. Então aqui, ó, eu dei uma melhorada nesse código, mas vamos entender ele desse jeito aqui, ó. Então eu tenho variáveis globais. Então eu tenho uma variável que chama leitura AD a N0 string, de 8 posições. É um vetorzinho de 8 posições. A N0 e a N2. Então é uma string que ela recebe a conversão. Por quê? Eu quero pegar o valor de leitura do canal analógico, que vocês sabem que são 2 registradores de 8, e eu quero salvar, converter esses valores para string. Por quê? Porque o LCD só entende string. Não adianta eu pegar aquele valor e jogar lá no display, vai acontecer o que eu falei com vocês, para vocês, vai aparecer caracteres que não tem nenhum significado, né, para a gente. Então, esse vetor está sendo usado para receber o valor convertido do canal analógico para string. Quem faz essa conversão é uma função, que já já a gente vai ver. Tem um vetor aqui para apagar. Ah, mas não tem o comando o clear? Tem o comando clear, que apaga também. Mas esse vetor, ó, ele carrega com espaço em branco. É uma alternativa para apagar, se não tiver o comando clear. E fazendo um teste de tamanhos, né, de uso de memória, você utilizando um vetor para apagar, você tem uma otimização melhor da sua memória do que usar toda hora o LCD clear lá. Aqui nós temos também variáveis do tipo int. Por que do tipo int? Porque são elas que eu vou ter, porque o meu resultado do canal analógico, ele é composto por 2 bytes. Então eu preciso uma word, que é o int de 16, né? O int é uma variável de 16 bits. Porque o resultado do conversor AD é 10. Então eu preciso de uma variável do tipo int. Uma variável char não ia ter espaço para os 10 bits. Então são 2 variáveis aqui. Leitura AD a N0 e leitura AD a N2, o nome delas. Aí configura, né, os pinos de leitura analógica, como entrada, né? Configura lá o ADCOM. Na verdade, esse código aqui, ele foi feito para o 18F4550. Então, não é necessário para o 16F877A configurar isso aqui. Porque você vai usar a função ADCRead. ADCRead 0 e ADCRead 2. Então, não precisa isso aqui. Fica mais simples até esse código aí. Aí foi feita a inicialização dos display, o clear e o cursor off.
E na sequência do código, nós temos aqui, ó, o ADC Read do canal 0, o ADC Read do canal 2, e ele lê e já salva os valores, ó, naquelas duas ints, de nomes leituras AD AN0 e leitura AD AN2. Então ele lê e salva. Então nesse laço infinito, ele começa fazendo isso aqui, ó. Lê os canais analógicos que estão programados aqui e salva ele nessas variáveis. Olha só a função que converte para string. Está aqui, ó. Int to string. Por que int? Porque eu tenho 10 bits, né? Então eu criei uma variável int para salvar a leitura analógica. Então ele converte do int para o valor que o nosso LCD entende, que é um string. O que ele converte? A variável que está salva, minha int, essa primeira aqui, vírgula, leitura DAN0 string. Então, o valor do leitura DAN0, ele converte para string e salva nessa variável que tem o nome str no final. Aqui é a mesma coisa, só que é para o canal AN2 e ele salva a string dela nesse AN2STR. Né? Aqui foi feita a conversão, então eu já posso agora pegar o valor leitura de AN0STR para mandar para o meu display. Tá? Essas funções de conversão é uma biblioteca também lá do MicroC que a gente precisa habilitar. Já eu vou falar para vocês, porque vocês vão querer pegar esses códigos e compilar eles e vocês vão ver que vai dar erro. O primeiro erro é, opa, o que é LCD? Aí você vai ver que a biblioteca do LCD está desativada. Aí você vai compilar de novo, ele vai falar, opa, o que é ADC Reach? O compilador vai falar, aí você vai ver a biblioteca ADC está desativada. Aí você vai compilar, aí ele vai falar, opa, o que é int to string? Aí você vai ver que a biblioteca de conversões também está desativada. Aí feito isso, resolveu os problemas. Aí é o seguinte, esse LTrim, ele pode ser utilizado ou não. Sugiro que nesse primeiro momento vocês não utilizem o LTrim. Mas o que o LTrim faz? Essa conversão para string, ela gera espaços em branco à esquerda. Então ela começa a criar uns espaços em branco lá no seu display. Né? Aí esse espaço em branco, dependendo, ele apaga coisas que está escrita no seu display. Né? E aqui também é uma função para tirar os espaços em brancos que foram produzidos na conversão para string. Então, a princípio, não usem o LTrim e depois usem o LTrim para ver a diferença. Aí aqui, ó, foi dado um LCD Alt com o vetor apagar. É só para apagar, seria o comando clear aqui, tá? Depois é feito um LCD Alt AN0 do LM35. Então, eu estou usando o LM35, né? E ele que está gerando um sinal analógico e a gente está lendo ele no canal AN0. Então, ele vai escrever isso aqui, né? O que está em aspas aqui, ele escreve na primeira linha. E na sequência CP, o que é essa sequência CP? É depois desse espaço aqui, ó. Ele escreve AN0, abre parênteses, LM35, fecha parênteses, igual espaço. Depois desse espaço é onde vai estar o meu cursor. Então, ele escreve o quê? O resultado do ANSTR, o valor que foi convertido para string. Ele vai escrever lá no display. E aqui ele vai escrever o LDR. Então, tem um LM35 e tem um LDR no circuito. Então, eu estou lendo dois canais analógicos. Um para um sensor de temperatura e o outro para luminosidade.
Então, ele também vai escrever AN2, abre parênteses, LDR, fecha parênteses, igual espaço. Depois do espaço, parou o cursor. Por isso que esse comando na sequência CP vai colocar o valor do canal AN2STR, que é que foi os valores convertidos. Só valor convertido que eu jogo para o LCD. Senão, não vai ter sentido o que vocês vão ler lá no display. E ele fica fazendo esse processo a cada 1 segundo. Cada 1 segundo ele faz isso aí. Agora, deixa eu fazer umas demonstrações aqui para vocês. Então, eu estou aqui com o Proteus. E nós temos esse código aqui, já é inclusive o código da leitura analógica. Então, primeiro ele vai fazer o seguinte, ó. Que nós já vamos começar de um valor mais avançado aí, né? Vamos fazer o seguinte, deixa eu mudar então aqui o nosso código aqui. Então eu vou pegar aqui, depois eu volto nesse aí. Vamos começar do básico aí, ó. Vamos pegar o exemplo 1. Exemplo 1. O que é o exemplo 1? Deixa eu abrir ele aqui. No micro C. Então, esse aqui é o nosso exemplo 1. Onde é que está para vocês o exemplo 1? Está no roteiro da experiência de hoje. Então, deixa eu mostrar também o roteiro da experiência de hoje. Então, é uma experiência para vocês trabalharem com as funções e com o LCD. Experiência 2. Aqui é um circuito proposto, né? Então, aqui é mais para vocês aprenderem a ligar o LCD. Os botões vocês já sabem, canais PWM vocês já sabem, né? Master Clear vocês já sabem, cristal não é necessário, tá aqui também esse cristal pelo simulador não é necessário, tá? É mais para tratar aqui a pinagem do nosso display. Então tá aqui, né? Eu estou usando o barramento de dados, que é esse aqui, ó, D4, D5, D6, D7, nós estamos utilizando o RD4 até o RD7. O RD3 é essa linha aqui, que é o Enable. Olha lá, tá ligado no Enable. O RD2 está ligado ao RS. O RS está ligado no RD2. Então é isso que liga no microcontrolador para o nosso display funcionar. Agora, claro, eu preciso ligar a alimentação dele. Então, pino 1 é o Terra, ó, lembrando que o Terra é o pino 1, é o pino 5, e é esse conjunto de pinos aqui, ó, do 7 ao 10. Tudo isso é o Terra. O VCC é o pino 2, ó, por isso que tem aqui ó, o VCC no pino 2. E o VE é a tensão de contraste, que é o V0. Que é essa saída aqui do potenciômetro, né? O pino do meio do potenciômetro, vocês ligam aqui no pino 3. Um lado do potenciômetro é positivo, o outro é a referência. O negativo é isso que é a ligação do LCD. Tá? Quem tiver um LCD físico que está querendo montar num kit, toma só cuidado para não inverter a alimentação, pino 1 com pino 2. Aí o LCD queima. Inverteu a alimentação, o LCD vai esquentar e vai queimar. Aí já era. Ah, mas quanto custa um LCD? Ah, 25 a 30 reais. Um LCD desse, 16:2, com luz de fundo. No simulador não tem luz de fundo. Vai até ter, né? Ele vai brilhar, mas nós não ligamos nada aqui, tá? Para a luz de fundo. Então esse é um circuito proposto. Para todos os 9 códigos que eu falei para vocês,
eu estou usando essa sequência de pinagem do display, usando as declarações SBIT. Então, olha só, o RS, pino RD2, né, o Enable o D3, o D4 até o D7, é os RD4 para o RD7, que é o que está aqui no nosso circuito, ó. É o que está nesse circuito. Então, todos os exemplos, falta colocar isso aqui no começo do código, hein, pessoal? Então, o código eu sempre começo com o bloco 1, que são os comentários, né, documentação do código, e depois, na sequência, vem isso aqui, as declarações SBIT. E aí, ó, o primeiro exemplo é esse aqui. Né? Então, esse primeiro exemplo, ele vai escrever micro 2 e FATEC. FATEC na linha 1, coluna 1, e micro 2, foi criado um vetorzinho aqui, ó, TXT2, ele vai escrever no 2,1. Né? Então, é isso que ele vai fazer. Olhando aqui o nosso código, aqui, ó, no micro C, é o exemplo 1. Então, eu faço sempre as pinagens do LCD. Isso aqui que eu falei para vocês que vai ser uma vez só que vocês vão fazer isso aqui. Depois é copiar e colar. Né? Aqui depois o bloco 2 são as variáveis, né, ó, que você declara. E esse aqui já pula direto para o bloco 4, que ele só tem o void main. Então aqui já está configurado a DICOM para 7, que é para a nossa família aí, o 16F877A. Ah, mas o que é esse comentário 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5? É um gabarito para você saber a posição, né, que vai ficar a sua string no display. Né, porque você sabe que o display tem 16 colunas. Né? Então, essa sequência aqui dá 16. E o micro C, ele não diferencia tamanho do 0 e do 1. O Word, ele junta, né? As letras menorzinhas, ele junta. É diferente os tamanhos, né? Na horizontal muda. Aqui não, aqui fica tudo igualzinho. Então, dá para vocês terem uma precisão do posicionamento do que vocês querem escrever lá no... Voltando aqui para o Proteus, então, esse seria o primeiro código que vocês devem fazer e entender. Esse código. Então, eu vou iniciar ele aqui. Né? Olha só. Ele ligou, testou, né? O meu display está funcionando, o meu hardware está funcionando. Então, ele escreveu FATEC SP e micro 2. É o Hello World dos nossos códigos, né? É aquele Olá Mundo, o primeiro código, né? Dos Hello World. Botão não está acontecendo nada, tá? Não tem nenhum programa para botão, mas tudo bem, ó, tá aqui ligado já. PWM não tem nada, ó, LM35 não tem nada, LDR não tem nada. Então aqui eu tenho as ligações físicas para os pinos do LCD. E mais esses dois aqui, né? Esse conjuntinho aí que eu fiz de terminais. Tá? Então eu costumo usar os terminais para não ficar bagunçando aqui as ligações aí, fica mais fácil de vocês entenderem. Então vamos parar um pouquinho essa simulação aí. Deixa eu abrir agora, deixa eu ver qual que eu fiz. Eu não fiz todos, eu fiz alguns aqui, ó, o exemplo 4. Agora é o exemplo 4. Vamos lá para o nosso roteiro da experiência e vamos ver o que é o exemplo 4. Ó, o exemplo 2 ele tem uma animaçãozinha dessas palavras dia, hoje, noite, né? Então a ideia é treinar esses códigos aí. Então, vamos para o exemplo 4 aqui. Exemplo 4. Vamos ver o que ele faz aqui que eu esqueci. Ah, ele faz um contador. Né? Então vamos lá. Então eu tenho uma variável t_num, um vetorzinho de 4 posições. Por que eu tenho o vetor? Sempre que eu vou utilizar as ferramentas de conversão do micro C,
eu vou usar esse vetor para armazenar o resultado da conversão do string, tá? Que é o que ele está fazendo aqui. Então, num tenum 4. Declara variável tipo matriz, no caso aqui é um vetor. Conta é uma variável também char, e inicializa ela com 0. Então, ela trabalha com, no máximo, 255. Aí inicializa, né, o add com 0x0f, e, na verdade, esse f aqui, no caso de vocês, é o 7. Mas o f também vai funcionar, porque nós não estamos usando nenhum canal analógico aí, né? Trize port, LCD init, clear, cursor off, LCD out, fatec, linha 1, coluna 1, LCD out, linha 2, coluna 1, conta 2 pontos. Aí eu tenho um laço infinito, vamos ver aqui o laço infinito. O que ele faz no laço infinito? A primeira ação dele é chamar a função byteToString. Por que byte? Porque a variável conta, ela é char, de 8 bits. Então, ele vai pegar o byte que está na variável conta e vai converter para string e salvar na variável vetor tenum. E aí eu vou dar um LCD out 2,7. Por que 2,7? Se a gente contar aqui, ó, a posição conta 2 pontos, é na sequência. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos, 6. Então, a posição 7 é depois dos 2 pontos. Então, ele vai escrever o tenum lá. Aí, ele fica testando, né, se o conta é diferente de 100. Se for diferente de 100, ele executa o conta mais. Ele incrementa essa variável. Se não for diferente de 100, ele zera ela e começa tudo de novo. Então, vamos ver esse código aí funcionando. Deixa eu abrir também ele aqui pelo microC para falar um pouquinho já das bibliotecas também. Então, esse aí é o exemplo 4. Então, esse exemplo, vamos supor que vocês vão rodar esse exemplo. Então, eu vou desligar aqui umas bibliotecas. Né? Então, ele vai vir assim, ó, né? Em branco, as bibliotecas, não vai aparecer nada aí. Aí o código está aqui, tem que colocar, né, no início das declarações SBIT. Né? Aí vamos mandar compilar. Aí eu mando compilar, olha, ele não sabe o que é LCD init. Então, se der isso aqui, pessoal, é que a biblioteca aqui, ó, do LCD, ó lá, ela não está ativa. Vamos ativar a biblioteca LCD. Vamos compilar agora. Opa! Ele não sabe o que é byte. Agora deu outro erro. Ele não sabe o que é byte-to-string, porque a biblioteca de conversão não está ativa. Ó. Se vocês abrirem a raiz aqui, ó o byte-to-string aqui, ó. Então tem que estar ativo aqui também. Tá? Tem que estar ativo conversões. A biblioteca de conversões, ela já ativa automaticamente esse C-string, que faz parte, né, do uso dessas duas bibliotecas. Então, ativou uma, ativou a outra. Opa, compilou agora, legal. Então, eu tenho 8% de uso de RAM, né, e uso de RAM 8% e livre 92%. E ROM, eu estou usando 5% e livre 95%. Então, um programa bem curtinho. Com o canal analógico, tem que também habilitar o ADC. O ADC read vai dar erro aqui também, tá? Então, vamos lá para o Proteus e vamos iniciar ele. Então, ele escreve, ó, fatec na primeira linha e na segunda linha ele faz a contagem.
né? Ele fica contando aí até 100. Quando chegar em 100, ele zera. Vamos esperar até o 100? Vamos aguardar. É rapidinho. Maurício, Opa, tem que vamos mudar lá. a tela aí. Vamos conversando enquanto isso. Não mudou a tela? Não, Do pra mim Proteus? não. Não está aparecendo a tela do Proteus? Para Não, só ninguém? tá... Ah, agora sim, agora sim. Ah, demorou. Demorou para atualizar, então. Tá. Aí, ó. Que número tá o seu, que você tá vendo, Emílio? Na contagem. 30. 30? Ah, aqui, o meu já tá 80 agora. Eu tô vendo 80. Agora, Ah, é? Ah, então 75 o agora. seu... pulou pro 75, então. É mais curiosidade, né? Porque essas tecnologias aí, você vê, cada um recebe num tempo, né? Essas informações aí. O meu já zerou, já começou de novo. Agora sim. Isso. Perfeito. Então, esse é um código que eu queria também apresentar aí para vocês como exemplo, né? Então, voltando aqui para... Deixa eu ver qual é o próximo código aqui. Que eu separei para vocês, para demonstrar. É o exemplo 5. Vamos lá para o exemplo 5, que eu não lembro o que ele faz, mas vamos lá para o 5 agora. Está aqui o 5. Ah, o 5 é legal que ele trata caractere especial. Então, é o primeiro código para vocês trabalharem com caracteres especiais. É justamente aquele exemplo que nós falamos do robozinho, né? Então, vamos também para o micro C tentar fazer aquele robozinho lá. Então, espera aí. Deixa eu só lembrar do desenho do robozinho aqui. Esse material todo ele está disponível também já lá no material de arquivos lá, tá? Para vocês. Ah, tá aqui, ó, o nosso robozinho. Então, vou lá para o micro C, ó. No micro C, deixa eu também abrir esse projeto. Eu estou abrindo o projeto porque ele já está pronto aqui, né? Então, fica mais fácil e mais rápido aí para vocês acompanharem, tá? Eu até brinquei um pouquinho aqui criando outro caractere, mas vamos lá, ó. Ferramenta Tools, LCD Custom Character. Então tá aqui, ó. Essa é a nossa ferramenta de caractere, tá? Então você vai clicando, ó, e você monta, né, o que você quiser aqui. Ele vai dando um preview, né? Eu botei num preview aqui do lado, ó. Deixa eu só... Tem aqui. Tem aqui. Só para ficar parecido aí com o nosso robozinho. Aí desce 3. Aqui a perna dele. Essa última linha aqui, o nosso display ele não aparece. Ele não tem essa última linha, tá? No nosso display. Deixa eu ver. Aí o braço dele vai até aqui, ó. Então você faz o desenho que você quer aqui. Feito o desenho, dá aqui, ó, Generate Code. Olha lá, ele gera o código aqui. Tá? Então, a função, ó, ele dá o nome Custom Char, mas você pode pôr o nome que você quiser da função. E ele já cria o seu vetor que gera essas informações aqui, ó. Né? Então, é o 14, 17, 14, 4, 31, 4, 10, 17. 14, 10, 14. Aqui é 10. 14, 10, 14, 21. Tá. Então tem alguma diferençazinha aqui nesse resultado aqui. Deixa eu pôr esse aqui então, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, essa informação desse vetor
editor, vou dar um Ctrl C e vou trocar aqui no código, ó. Vou trocar direto aqui no código, Ctrl V. Olha lá, eu peguei exatamente essa informação que foi gerada com esse caractere especial aqui. Vou fechar, vou compilar, vamos lá para o Proteus, só confirmar aqui. Olha lá, 10/9, 20/50. Agora 20/51. Então ele compilou. É esse o código, está certinho, que ele vai apresentar como resultado. Vamos iniciar o Proteus. Olha lá, ele montou aquele robozinho lá. Vamos dar um zoom aqui. Tá aí o nosso caractere especial. Aí eu sugiro para vocês testarem, né, esses códigos. Eu quero pôr mais caracteres especiais aqui. Cria mais caracteres, né? Então vocês vão cair, às vezes, geralmente, aparece alguém falando: professor, eu criei 3 caracteres especiais, mas ele repete os 3 iguais. Por que que ele repete os 3 iguais? Porque você não está chamando as outras posições de memória. Está sempre na 0. Você manda printar 0, manda printar 0 e manda printar 0. Você tem que mudar 0, 1 e 2. Tá? Então, mas é só fazendo esses códigos, compilando, testando, que vocês vão pegar essas habilidades, hein, pessoal? Tem que... Então, deixa eu parar aqui, vamos ver qual é o próximo que eu quero apresentar aí para vocês. É o 9. Então, esse 9 é interessantíssimo para o nosso projeto de hoje, tá? Para o relatório de hoje. Então, vamos abrir o 9 aqui. Então, estamos no 6 aqui. 7. O 7 é aquele que aquela seta direita e esquerda, elas vão andando, tá? Então, é legal aqui para vocês fazerem esse tipo de controle, se futuramente vocês quiserem, né, no projeto de vocês, ter uma apresentação daquela de controle de potência, tensão, aí a grandeza que vocês quiserem. O 9, ó, é um menu básico que chama. É um menu que ele só está programado o texto dele, não tem ação de voltímetro, não tem ação de resistência e não tem ação, e tem só o volta, é para voltar para o menu inicial, né? Então ele vai começar com uma tela inicial, escrevendo o menu LCD, FATEC SP por 2 segundos. Depois, no laço infinito, ele cria esse novo menu. Ele dá um clear, e aí ele faz assim, ó. B0 é para V, tensão. B1 é para R, de resistência. E o B2 é back, voltar. Se o botão B0 for pressionado, ele vai executar umas ações aqui, ó. Tá? Que ações são essas? Ele dá um clear e ele fica nesse while aqui, ó, travado no controle igual a 1. O que é controle? Controle é uma variável, ó, que ela foi setada com o valor 1 aqui, ó, no início do loop. Então, se você apertar o botão RB0, ele vai travar nesse menu do voltímetro. Se você apertar o B2, tem que voltar. Como é que volta? Você muda o controle para 0. Aí ele sai desse while aqui, ó. O while não é só usado para laço infinito, né? Ele seria laço infinito se tivesse só um aqui. Aí você não ia realmente sair mais desse loop aqui. Mas como ele está testando, né? Controle igual a 1, enquanto for 1, ele fica nesse menu. Como é que você sai desse menu? Tem que mudar a variável controle através do botão 2 aqui, ó. Então, botão 2 muda a variável controle, aí ele sai daqui. Sai daqui e volta para o menu inicial. Se você apertar o RB1,
olha só, ele entra de novo nesse laço infinito, porque o controle está a 1. E ele fica no menu resistência, só mudando, só está apresentando valores escritos, ele não está lendo resistência, não tem ação nenhuma aí para resistência, para tensão, nada. Como é que você sai desse laço aqui de while? Quando o controle for diferente de 1. Quando essa variável controle for diferente de 1. Ou seja, se você apertar o B2, ó, você coloca o controle em 0. Aí você sai daqui e volta para o while 1, que é o loop infinito. Então, vamos ver ele funcionando aqui no nosso display. Ó, ele começa falando menu LCD. Aí ele fica dizendo a seguinte informação, ó, selecione B0 para tensão, B1 para resistência e B2 para voltar. Então, se eu clicar aqui ó, no B0, agora eu vou selecionar o botão B0. Olha só, ele entra no menu voltímetro. Então, eu poderia estar lendo um canal analógico aqui, ó, nesse menu. Ah, eu não quero mais o voltímetro, eu volto. Volto como? Com o B2, né? O B2 ele volta. Olha lá, o B2 eu voltei para o menu inicial. Ah, eu quero agora o B1. Vou apertar aqui o B1. Olha lá, o B1 é um menu de resistência. Então, eu poderia ter uma ação aqui informando uma determinada resistência. Né? Ah, eu não quero mais esse menu. Aperto o B2, lá ele volta para o menu inicial. Então, esse exemplo, pessoal, é legal para vocês começarem a trabalhar com o menu. Tá? Então, tem que trabalhar com o menu no LCD, senão você fica preso em 2 linhas, né? E 16 colunas no máximo. Então, esse é o nosso exemplo 9, né? Que é o último exemplo. E antes da gente falar do nosso experimento de hoje, tem um programinha aqui legal também, que é aquele que está nesse final da parte teórica que eu passei para vocês. Ó, ele não está no relatório, no roteiro do relatório, mas é esse programinha que está aqui no final, que é a leitura de canais analógicos. Esse aqui, ó. Leitura AD, e eu quero visualizar no LCD. Né? Então, é esse aqui que tá, que eu vou demonstrar ele agora aqui. Por isso que eu coloquei, ó, um LM35. Vou melhorar a visão aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, nós temos um LM35. O LM35 é fácil a ligação dele, ó. O pino 1, 5 volts. O pino 3, GND. O pino 2 é o AN0. Então, eu estou ligando aqui no AN0. O pino 3. Pino 2 aí do LM, quer ver? Vamos deixar aparecer tudo aí. Então, o AN0, ó, ele está ligado aqui, que é o pino 2, né? Do PIC. E o AN1, eu estou usando um divisor de tensão com LDR. E aqui é uma lanterninha, né? Que eu consigo mover ela para ter uma incidência maior ou menor de luz no LDR. Então, eu vou ter também aqui uma tensão no AN1. Então, vamos pegar esse código. Eu falei para vocês que eu fiz uma mudança nele, que o que está lá, ele ainda precisa dar uma melhoradinha nele, mas ele funciona. Funciona bem aí para vocês testarem ele aí, fica legal. Então, eu tenho agora, ó, um display que ele está me mostrando leituras analógicas. O AN0, ele tem entre parênteses a informação, que é o LM35. Então, ele está lendo o valor 47. E o AN1,
que é o LDR, ele está lendo o valor 852. O que é isso? O que são esses valores? Isso aqui é 47 graus, mas ele está dando 23 aqui, ó. Né? Então eu quero que vocês entendam também o que são esses valores. Que nem, ó, eu vou mudar a temperatura aqui. Vamos colocar... Ó, estou colocando 10 graus, ó. 10 graus. Olha lá, ele está marcando 21. Ó, o LDR, eu vou voltar ele aqui, ó. Vou tirar um pouco de luz. Olha lá, ele caiu para 101. Agora eu vou aproximar a luz. Estou aproximando a luz. Opa, ó, deu no máximo 974. Mas o que é isso aí? Que valor é esse? Esse é o valor da conversão. O nosso conversor AD, ele te dá o resultado de 0 até 1023. Então, ele está pegando a tensão que tem aqui no AN1 e no AN0, está convertendo para digital e está colocando o valor aqui. Ah, mas e para ele marcar temperatura aqui, para ele marcar lux aqui, sei lá, incidência de luz, o que tem que fazer? Aí vocês têm que acertar as escalas, né? Ou seja, essa tensão que está saindo do AN0, ela representa 10 graus. Só que ele está me dando 21. 21 é o resultado do conversor AD. Então, vocês têm que fazer uma regrinha de 3 e achar o fator que vocês vão multiplicar esse 21 para dar 10. E aí, lá no código de vocês, esse valor aqui de leitura, você faz vezes o fator que vocês acharem para transformar em graus. Né? Para transformar essa tensão convertida em graus. E aqui a mesma coisa, para medir, sei lá, incidência luminosa aí. Lux, né? Geralmente a unidade é lux aí. Tá? Mas aqui esse programa ele te dá o valor do conversor AD, é o que o conversor AD está lendo. O conversor AD não sabe se você tem um termistor, não sabe se você tem um LDR. Ele sabe a tensão que ele está recebendo nos pinos dele e está te convertendo esse valor em digital e te dando um resultado. E agora, para terminar toda essa parte teórica, que também foi bem cansativa hoje, nós temos a parte prática de laboratório, que é fazer um menuzinho desse aqui, ó. Ah, mas tem 4 menus aí. Claro, são 4 telas. Então, o menu inicial é esse aqui. Então, ligou o microcontrolador, ele cai nesse menu. B1, blink. Blink é piscar. B1, temp. B0, blink, né? B1, temp. Temp de temperatura. B2, PWM. E o B3, retorna. Então, se você apertar o B0, ele tem que ir para esse menu aqui, ó. Tem que ir para esse menu. E esse menu está dizendo a seguinte informação. Se você apertar o B0, de novo, ó, ele liga o blink, ou seja, o LED começa a piscar. Ah, mas fica piscando por quanto tempo? Vocês que determinam. Ah, ele pisca numa frequência de 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz. Vocês que determinam a frequência de piscadeira. O B1 desliga. E para voltar aqui para esse menu, tem que apertar o B3. Apertou o B3 nesse menu blink, volta para o menu inicial. Apertou o B1. Apertou o B1, ele vai para esse menu aqui do lado, ó, temperatura. Aí ele vai, lá, ele vai escrever temperatura e vai marcar a temperatura em graus. Ah, eu não quero mais ver temperatura. Para sair desse menu, tem que apertar o B3. Apertou o B3, volta para o menu inicial. Tem mais uma tela que é o B2. Apertou o B2, vai aqui para o menu PWM.
E o menu PWM tem que aparecer B2 off, B0 on e B1 PWM++. O que é isso aqui? O B0 liga o PWM, o B2 desliga e o B1 incrementa o DUT, né? Isso aqui seria incrementar o DUT. Aí pode ser de passos de 5 em 5, de 10 em 10, né? Para ter um efeito mais rápido aqui, né? Se for de unidade por unidade, demora mais. Tem que ficar apertando várias vezes aí. Né? O caractere especial que vocês vão ter que trabalhar é esse do grau Celsius. Né? O grau aqui, ó, essa bolinha aqui, ó, porque vocês vão ver que não tem. Se você escrever essa bolinha lá na string, você vai ver que não vai funcionar. Aí você tem que criar um caracterezinho especial. Sugestões, ó. Estude e entenda os códigos de 1 a 9 para a pegabilidade no LCD. E para esse projeto, vocês vão trabalhar mais com o exemplo 5. Vão trabalhar com o gerador de caractere, que é aquela bolinha lá. E o exemplo 9. Então, o exemplo 5, o gerador de caractere e o exemplo 9 vão dar habilidades aí para vocês montarem esse projeto. Por quê? Vocês já têm isso aqui funcionando, mas separado, pessoal. Vocês já sabem fazer um LED piscar. Vocês já sabem ler temperatura, eu até apresentei agora, né, o exemplo de leitura de temperatura. Vocês já sabem trabalhar com PWM e vocês já sabem montar um menu. Então tem que saber juntar isso aí agora no nosso código, criando as funções. Então vocês vão precisar disso aqui, né, ó, 4 botões, um sensor de temperatura. Quem não quiser usar esse, pode usar outro. Esse aqui é o LM35, né? Um PIC, 2 LEDs e um display de LCD. Tá? Isso aqui é montar no Proteus. Quem quiser montar aí usando um kit próprio, um Arduino ou até um kit do PIC aí, sem problema, fique à vontade. Então, e aqui tem a descrição de tudo que eu falei para vocês, só que está escrito aqui, né? Então, o que acontece se você apertar o Start menu, né? Então, eu sugiro que vocês trabalhem com essas 4 funções, ó. Vocês vão criar a função Start menu, Blink menu, Temp menu e PWM menu. 4 funções. E o Void Main, claro, né? Essas 4 funções e mais o Void Main. E aqui está descrito o que faz aquele, né, passo a passo, que é o que eu falei para vocês. Né? Ó, ao pressionar o B0, ao pressionar o B1, ao pressionar o B2, ao pressionar o B3. Né? Teste o programa com o kit ou o simulador. Apresente o funcionamento do professor ou envie um vídeo.